Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos de volta para a nossa segunda palestra do dia e última da palestra da quinta edição da Semana BIM Experts, ok? Gostaria de agradecer a todos que permaneceram aqui, a todos também que chegaram agora para assistir essa nossa palestra do Dionísio. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar vocês sobre o nosso acesso ouro. Essa é a nossa última palestra, mas caso vocês tenham perdido qualquer uma das palestras dessa nossa quinta semana BIM Experts, vocês podem ter acesso ilimitado a elas e a diversos outros bônus. Basta acessar esse site que está passando aqui embaixo, www.bimexperts.com.br/5SBE ouro, e as vendas estarão disponíveis até amanhã à noite, ok? Então corram, confiram, vejam todos os bônus. Um deles, inclusive, foi o Dionísio que disponibilizou, então talvez vocês tenham um sneak peek aqui nessa apresentação de agora. A nossa próxima palestra, então, terá como tema práticas de modelagem, análise e projeto executivo de estruturas em BIM. O nosso palestrante é o Dionísio Souza. Ele é sócio e diretor de construtora há 15 anos, foi professor, coordenador de curso, diretor do centro universitário durante 10 anos e é sócio da Progera Engenharia Limitada do Rio de Janeiro. Ele tem 37 anos de experiência como engenheiro calculista estrutural. Seja bem-vindo, Dionísio. Olá, Renato. Olá, pessoal, tudo bem? Já foi apresentado, né? Então vou compartilhar aqui. Aparecendo, tudo certinho. Certinho aí? Sim, tudo certo. Vou posicionar minha outra tela aqui, senão... Bom, essa é a nossa agenda aí que eu pretendo colocar aí para vocês, para a gente conversar. Não se fala mais em evoluir para o BIM, e sim evoluir com o BIM. O projeto de arquitetura veio do CAD, o que eu faço? Existe um sistema operacional para o BIM, fluxo de trabalho entre a arquitetura e a estrutura na Proger, na minha empresa, a questão do detalhamento das armações das peças de concreto armado e os respectivos entregáveis. Os especialistas das disciplinas de projeto precisam conhecer o sistema operacional BIM. Orçamento BIM, tirando partido das informações em decisões de projeto. E o que estabelece a NBR 618 de 2014 sobre a utilização do método dos elementos finitos na análise estrutural. Bom, eu sempre me fazem a pergunta de por onde eu começo, quando se quer entrar para o BIM, começar a trabalhar com ferramentas BIM. Se a gente começa a estudar o planejamento de uma forma geral, ou se começa pelas ferramentas. Bom, eu não tenho resposta para isso. Hoje, eu diria, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu diria que é melhor começar pela parte teórica. Saber o que é um BIP, o que é o BEP, como esse planejamento todo funciona, quais são as ferramentas que existem e como elas estão evoluindo para que a gente tenha um trabalho colaborativo mais efetivo. Mas eu comecei pela ferramenta, até porque quando eu comecei a trabalhar com ferramentas BIM, o Revit foi dado de presente numa licença que eu comprei a mais do AutoCAD, quer dizer, a Autodesk tinha acabado de comprar o Revit. Então eu comecei pela ferramenta. Não sei se é uma boa coisa hoje, mas foi por onde eu comecei. Essas coisas aqui já foram bem explanadas durante a palestra. Das palestras eu vou passar direto. Bom, a evolução do fluxo de trabalho do lançamento estrutural. A gente começou lançando numa transparência vegetal, porque o estruturalista ele precisa esconder as suas peças estruturais no pavimento inferior e recebe as cargas do pavimento superior. Então a gente, desde a prancheta, que tinha que ter uma transparência, vamos dizer assim, de enxergar três coisas ao mesmo tempo, que era o pavimento de baixo, o nível de desenvolvimento estrutural que você está resolvendo e o pavimento de cima por causa das cargas. No CAD, isso foi resolvido com as layers.
Mas agora, com os templates aplicados aos modelos os templates de vista aplicados aos modelos 3D, todo mundo há de concordar comigo que fica muito mais fácil. A gente acabou de ver a apresentação do Adriano, né? Onde o lançamento estrutural é feito diretamente no espaço 3D do modelo, como isso facilita a visualização de tudo, né? Eu gosto sempre de deixar essa histórica esse histórico slide nas minhas apresentações, porque foi um modelinho que nasceu no unbox do Thiago Almeida e que a gente, no nosso grupo lá de estudos Aprenda BIM na internet, no WhatsApp, a gente começou a desenvolver isso em várias mãos e cada um fez uma parte, fez uma disciplina. O Fabrício Almeida fez aquela impressão 3D ali na impressorinha 3D. O grupo existe, ele está em plena atividade e é fonte de conhecimento para todos nós. Bom, eu dei aula há muito tempo na faculdade e eu fico pensando assim, caramba, se eu tivesse esses recursos que a gente tem hoje no tempo de aula, a gente estaria bem melhor, né? Eu acredito que o BIM também serve, as ferramentas BIM servem muito para facilitar o ensino e a visualização durante o ensino de projeto. Né? Quer ver, antigamente a gente tinha que ter um monstremo desse dentro de uma sala de aula e hoje a gente pode rodar no espaço qualquer tipo de estrutura, mostrar como a gente toma as decisões de projeto estruturais em função da topografia, e tudo isso fica bem mais fácil de visualizar para quem está começando. Então, eu acho um grande campo para ferramentas BIM é o ensino de projeto na universidade. Bom, aqui alguns estudos iniciais que, como eu disse para vocês, eu comecei pela ferramenta e não pela teoria, e todo mundo ainda fornecia projeto para mim em CAD, mas eu já estava trabalhando no Revit. Como aqui foi uma área de lazer com piscinas no Hotel Barreira Roxa, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Aqui já foi um shopping center, edificação comercial em Teixeira de Freitas, na Bahia, uma estrutura mista em concreto pré-fabricado, concreto convencional, estrutura metálica industrializada, o Rolon, que eu já fiz também com as ferramentas BIM, já fiz no Revit. Tá? Aqui, desde o início do caminho da TQS em relação ao BIM, eu acompanhei desde perto e foi uma das coisas que me trouxe também para o TQS, foi justamente esse início do desenvolvimento do BIM. São duas coisas que me fez chamar muita atenção no TQS. Um é que era o pioneirismo no desenvolvimento em relação ao BIM. E a outra foi o módulo de interação solo-estrutura escrito pelo Nelson Covas. São duas coisas que me trouxeram para o TQS. Bom, a fase intermediária entre o CAD e o BIM. Eu diria assim, utilize as ferramentas BIM, mesmo se seus parceiros não estiverem utilizando ainda. Hoje eu sou capaz de fazer um lançamento de cargas no TQS, por exemplo, muito mais fácil se eu lançar, mesmo que eu venha em CAD, se eu lançar a alvenaria em osso no projeto, para mim é muito mais rápido do que eu ficar lançando à mão a carga no TQS. Então, hoje, para mim, e existem ferramentas, né, que você faz isso mais fácil, né? Você pode fazer isso com Dynamo, ou você pode fazer com outros tipos, com plugins também, né? Travou aqui meu computador, não sei porquê. Estão me ouvindo? Meu computador travou. Vocês estão vendo minha tela? Travou minha tela, Guilherme. Vou ter que dar boot no micro. Não sei o que houve.
Não está nem respondendo o meu teclado. Vou ter que dar boot. Pessoal, então a gente teve um problema com o computador do Dionísio aqui. Ele falou que vai reiniciar a máquina dele, então em pouquíssimos minutos a gente está aí de volta. E eu vou deixar vocês aqui com a nossa música da Kézia, tá bom? Logo a gente está de volta. Fiquem aí. Quando digo que deixei de desenhar, é porque modelo. Quando digo que não quero mais 2D, é porque eu erro. Eu tenho medo de projetar em 3D. E o 4D e 5D chego a tremer. Mas confesso que não sei o que vai ser de mim se não aprender um dia. Me resguardo, meu modelo eu não dou, é por puro ego. Minhas famílias, o meu BEP eu já fiz, mas eu não entrego. Mas a verdade é que eu vim, foi do Nanquim. Eu fui pro CAD, eu só ouço tal de BIM. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as disciplinas. Projetando essa loucura, vou dizendo que não erro. Cliente pressionando, o meu tempo acabando. Mas pra que viver fingindo se eu não trabalho em colaboração? Eu sei que preciso, chega de mentira. Eu não tenho BIM mandate, eu te quero mais que tudo. Eu preciso de um template, quero uma consultoria pra você me ensinar o que é BIM. Eu quero é fazer projeto em BIM. Diz que é verdade, que extrai quantidade. Eu quero é fazer projeto em BIM. Simultaneidade, assertividade. Eu quero é fazer projeto em BIM. Pra aprender e ensinar, pra dividir, compartilhar. Don't worry, BIM experts. Logo você vai perceber o seu sucesso acontecer. Don't worry, BIM experts. Don't worry, BIM experts. Don't worry, BIM experts. Don't worry, BIM experts. Don't worry.
Bom, pessoal, desculpe aí pela falha, não sei o que aconteceu, não tenho a menor ideia, mas vamos lá. Então, essa coisa da gente receber ainda a arquitetura em CAD, hoje você tem alguns recursos, por exemplo, trabalhar com Dynamo mesmo, ou até alguns recursos de aplicativos mesmo. Tá? Então, por exemplo, eu uso esse aplicativo aqui, chama-se MakeWall. Você estabelece, a partir de linhas que você tem lá embaixo, né? Que pode vir de um desenho CAD, de onde você quiser, estou só demonstrando aqui para vocês. Você estabelece a forma que você quer fazer. Eu disse que eu queria clicar entre as duas linhas, e aí é só clicar no meio das duas linhas que representam a parede, que ele vai montar a parede para você. Isso é muito rápido, a gente consegue botar a arquitetura em pé muito rapidamente. Já acostumei a fazer isso, então a primeira coisa que eu faço se eu receber em CAD é transformar e poder trabalhar em BIM, com as ferramentas BIM. Bom, a minha teoria é que existe um sistema operacional para o BIM, e esse sistema é o programa que a arquitetura usa. Então, eu procuro fazer o lançamento estrutural no sistema operacional BIM. Então, se alguém vier com um projeto de ArchiCAD para mim, eu vou lançar a estrutura no ArchiCAD. E se alguém vier com a plataforma Revit, com a plataforma Autodesk para mim, eu vou lançar minha estrutura no Revit. Eu acho que a partir disso daí, eu lançando a estrutura, eu já libero para as demais disciplinas começarem a trabalhar nos seus modelos, e todo mundo fica feliz. Então, essa é a minha teoria, é assim que eu funciono na empresa. Ainda não tive a oportunidade de fazer isso com o sistema da Bentley, mas se aparecer o arquiteto com o sistema da Bentley, eu farei também. Eu acho que a gente tem que atender no sistema operacional nativo. Bom, e com esse fluxo de trabalho? Eu trabalho com TQS. Então, a grande maioria é o Revit e o TQS funcionando justamente porque aquilo que o Adriano falou na apresentação anterior, trabalha com as peças nativas do Revit, e isso para, vamos dizer assim, o projeto executivo de todo mundo, principalmente de arquitetura, é fundamental. Então, como funciona esse fluxo? Eu recebo o modelo BIM da arquitetura e a leitura através do programa de origem, que no caso é o Revit. Eu faço o lançamento da estrutura no que eu chamo de sistema operacional BIM, que é a plataforma que a arquitetura estiver utilizando. Envio esse modelo, arquitetura e estrutura, para os programas especialistas. No caso aqui, eu mando para o TQS. Calculo e faço a validação do modelo estrutural no programa especialista e faço a devolução para o sistema operacional BIM, que eu chamo, que é, no caso, o Revit. Então, assim funciona. Eu recebo a arquitetura, eu faço a modelagem inicial no programa, no Revit, tá? Envio isso para o TQS. No TQS, eu faço a validação do modelo e os cálculos de uma forma completa, e devolvo para o Revit, aonde eu faço as plantas de formas, já faço no Revit já há bastante tempo. Bom, como eu falei, a grande vantagem desse fluxo de trabalho é que você libera bem mais rápido, sem você ter que passar por um programa especialista, você libera mais rápido um anteprojeto, um lançamento inicial de estrutura para as demais disciplinas, para os demais modelos poderem trabalhar. Bom, você, para fazer isso, o meu template de trabalho, não necessariamente o que eu entrego para os clientes, mas o template de trabalho, ele possui itens de arquitetura justamente para que eu possa trabalhar com esses itens de arquitetura da forma que seja conveniente para mim e que seja conveniente para o programa especialista que eu uso. Então, eu gosto de mandar para o programa especialista só o que o programa especialista precisa. Eu não mando mais nada do que ele precisa. Então, dessa forma, como eu falei, eu tenho dentro do meu template montado a parte para receber arquitetura da forma que fica melhor para eu enviar para o TQS. E alguns parceiros meus de arquitetos, alguns até foram ex-alunos da Faculdade de Arquitetura, eles já fornecem para mim, inclusive, somente as paredes em osso, né?
e já no tamanho correto, porque, como o Adriano falou também na anterior, o TQS reconhece a parede se ela for lançada corretamente. Então, se a parede parar no lugar onde tem que parar, o TQS vai reconhecer absolutamente corretamente a altura da parede e vai colocar a carga absolutamente correta em cima do programa na modelagem estrutural. Então, aqui as alvenarias mais baixas, que vão até o fundo de vigas, as alvenarias mais altas, que vão até as lajes, a tipologia diferente de alvenaria, por exemplo, aqui esse meio aqui de elevador e escada foi feito com bloco de concreto. Então, isso o pessoal da arquitetura que já me conhece, que a gente já trabalha em colaboração, já manda assim para mim, então eu não tenho trabalho com isso. Tá? Bom, a gente precisa ter uma forma para fazer esse lançamento estrutural no Revit. A gente precisa montar uma série no nosso template, né, que é para isso que serve o template, montar uma série de procedimentos e filtros de vista para que você facilmente tenha um ambiente de especialista também, porque chegue próximo do ambiente especialista. Então, aqui eu consigo ver com a subjacência do Revit, eu não sei se dá para vocês verem aí, mas aqui eu estou com uma subjacência, eu sei onde a arquitetura está e começo a lançar as minhas peças estruturais. Isso eu faço através de filtros de vista especial criados aqui no escritório. Bom, uma coisa bem interessante do TQS é isso que eu já falei para vocês aí, que é o reconhecimento das alvenarias como cargas, né? Você tem um projeto de um prédio, por exemplo, onde você tem uma quantidade enorme de alvenaria, isso faz muita diferença, porque o TQS reconhece as peças estruturais e reconhece também as cargas de alvenaria e a tipologia de cada uma das alvenarias. Né? Bom, para facilitar esse processamento da etapa de cálculo, é possível editar o edifício importado e agrupar os pavimentos iguais em um único pavimento. Às vezes eu até faço isso na própria exportação. Ao invés de eu exportar todos os pavimentos tipo, eu exporto um pavimento tipo só. Essa é a vantagem de você conhecer bem ambos os programas, quer dizer, você conhecer o seu programa especialista que você usou a vida toda e você conhecer o programa de arquitetura que você está usando, né? Que você recebeu o modelo de arquitetura. Então, você pode trabalhar de maneira de você mandar exatamente o que o programa especialista precisa, sem mais nem menos. Você economiza tempo com isso, e economiza tempo de processamento do programa, todos ficam felizes. Na volta da validação do modelo do programa especialista, você também precisa receber esse modelo com um ambiente já preparado, onde você tem as suas tags, a maneira de você visualizar que fica melhor para o trabalho, a maneira de você visualizar que fica melhor para a impressão, isso tudo tem que estar no seu template. Tá? Bom, a exportação do modelo do TQS para outros sistemas, ele se faz através de um arquivo intermediário. Para o Revit, ele trabalha com um plugin, e com os outros programas, com o ArchiCAD, por exemplo, ele trabalha com o IFC, e ele fornece uma série de parâmetros, conforme vocês estão vendo aí, de maneira a você ajustar o IFC para cada um dos programas que você, por acaso, estiver trabalhando, a sua equipe estiver trabalhando. Então, existem vários exportadores, vamos dizer assim. Bom, agora o fluxo de trabalho com o modelo IFC, ele só difere no seguinte: eu recebo o modelo BIM de arquitetura no programa especialista e em IFC, e a leitura do modelo BIM pelo programa especialista, ele é lido pelo programa especialista, o IFC é lido, que, por exemplo, é enviado pelo ArchiCAD, e lá o TQS monta os planos de desenvolvimento estrutural. Ele monta sozinho, vocês veem aqui na imagem embaixo, todos os tetos aqui montados a partir do modelo IFC. A diferença nesse fluxo de trabalho com o IFC é que o TQS não reconhece as peças estruturais, mas reconhece a alvenaria como carga. Então, já é também se você conhece bem o lançamento estrutural, e a gente fez durante anos lançamento estrutural no programa especialista,
sem ser no Revit, né, diretamente no TQS, uma das coisas que demorava mais era exatamente lançar a carga de alvenaria. Então, isso mesmo vindo de um modelo IFC, o TQS consegue reconhecer as tipologias das paredes e você consegue poupar bastante tempo com isso. Né? Bom, o ArchiCAD ele tem tradutores específicos para o TQS e tem também para o Eberic. Então, ele trabalha bem com gregos e troianos. Eu gosto muito do ArchiCAD, é um programa que eu digo sempre que se eu fosse arquiteto, eu trabalharia direto com ArchiCAD. Eu gosto muito do ArchiCAD para arquitetura. É uma pena que eu não tenha muita intimidade ainda com ele, mas estou tentando. Eu chego lá. Bom, o modelo exportado do TQS já no ambiente de modelagem do ArchiCAD 22. Eu já estou com o ArchiCAD 23 aqui, mas ainda não tive tempo ainda de estudar as melhorias. Tá? E existe um guia de interoperabilidade do ArchiCAD com o TQS, que fui eu que escrevi, baseado num... Eu fiz o curso do Dudu Ribeiro para eu aprender ArchiCAD, então eu propus que a gente fizesse esse fluxo de trabalho entre o ArchiCAD e o TQS em um guia. E esse guia foi publicado lá no blog oficial da Graphisoft, tem aí o QR Code. A apresentação vai ficar depois à disposição de vocês, então vocês vão poder se cadastrar lá, faz o cadastrinho rápido ali na Graphisoft e você baixa essa apostilinha, vamos dizer assim, baseada no projeto do Dudu Ribeiro e com ajuda, teve uma ajuda também da Isabel, lá da Graphisoft. Bom, e as questões atuais? Quais são as questões atuais que a gente tem que enfrentar e que eu ouço toda vez? São essas perguntas aí, as perguntas do milhão, né? Se você for até a segunda, você ganha 500 mil reais, mas se você conseguir responder todas, você vai até 1 milhão. São essas as questões, né? Devemos modelar as armações das peças de concreto armado nos processos BIM? Se modelarmos ou importarmos de outros programas as armações, o detalhamento pode ser feito no Revit? O modelo fica pesado? A norma brasileira limita a utilização de programas especialistas em estruturas com motores de cálculos baseados em elementos finitos? Essas são as questões. Bom, eu não sei se eu tenho respostas, mas eu posso dizer o que eu faço. Então, eu não sei se é o melhor, eu não sei se vou continuar fazendo assim, mas é como eu faço, então eu vou mostrar para vocês. Bom, o detalhamento das armações, é evidente que o programa especialista dá um banho de rapidez e de eficiência. Não tem como você dizer, você resolve isso no TQS de uma forma muito rápida e você gera todos os entregáveis em PDF de uma forma muito rápida. Então, antes, quando ninguém ainda me exigia as armações modeladas, eu simplesmente pegava esses PDFs e colocava na web ligadas ao modelo. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês entenderem melhor como funciona. Então, eu tenho aqui um modelo. Desculpa. Eu tenho aqui um modelo feito no Revit, onde as peças estão totalmente linkadas com esses detalhamentos de armação em PDF na web. Então, eu subo isso para a minha página na internet, para o meu domínio na internet. Eu tenho aqui o endereçamento como um parâmetro dentro do Revit. Tá? E assim, se você clicar em qualquer peça do modelo, ele vai te colocar no desenho em PDF que está na web daquela peça estrutural. Isso vai ser feito em qualquer peça que você clicar. O consumo de aço da viga, ele foi feito através de taxas ou através de passagem das listagens de ferro dos desenhos através de procedimento do Excel.
Veja bem, se você tem uma coisa em texto, que é como você consegue tirar do TQS, eu consigo colocar no Excel. E se eu consigo colocar no Excel, tem hoje alguns aplicativos que fazem você transformar isso em parâmetros muito rápido. Então, isso não é um grande problema. Então, funciona assim, eu não preciso detalhar as armações, é a verdade, e o programa especialista resolve isso muito bem. Mas eu sempre fiquei na cabeça com esse negócio, por que diabos a gente já não faz também a armação, a modelagem da armação, pelo menos recebe essa armação de alguma forma do programa especialista. Então, o TQS já faz isso, né? Embora seja uma versão beta, ele está enviando, nessa versão beta, as armações para o Revit. Então, eles estão muito próximos, talvez, né, de resolver isso, mas existem uns problemas graves no Revit, no recebimento disso, porque o Revit tenta acertar os conflitos entre as barras. E isso cria um problema para o programador do outro lado, no caso da TQS, de enviar isso para o Revit, porque ele envia uma barra numa posição certa e quando chega lá no Revit, o Revit quer botar essa barra em outro lugar, porque ela tem algum conflito em algum canto com outra barra. Então, isso é muito complicado de resolver mesmo. Bom, de qualquer forma, se você modelar ou vier de um outro programa, ou vier do TQS, ou você modelar na mão, que também é possível modelar, a grande solução para que os modelos não fiquem pesados é você particionar os modelos. Ou seja, você planejar o seu modelo. Tá? Então, como é que eu faço? Eu faço um planejamento da seguinte forma. Eu tenho a parte de fundação, que eu agrego também às vigas do térreo, vamos dizer assim. Depois eu faço o primeiro teto, que ele normalmente, embora ele receba a carga de um pavimento tipo, ele é um teto independente, porque ele não tem um pavimento tipo embaixo. Então, ele pode ter que ter algumas peças estruturais diferentes, que eles não vão ter alvenaria para esconder. Eu modelo o pavimento tipo e depois eu modelo o ático. Uma coisa interessante é que o tipo são somente as vigas e lajes, porque na estrutura, embora a seção dos pilares não varie mais, normalmente não varia, pelo menos nos prédios mais baixos não variam, por causa da estabilidade global, eu tenho variação de armação. Então, elas não são tipo. Eu preciso que isso também seja, os pilares sejam tratados de uma forma diferente para que eu possa variar as armações. Então, eu planejo o modelo dessa forma, são links, é como se eu tivesse um modelo federado de estrutura, trabalhando com links de minha própria estrutura. Tá? É exatamente assim que funciona. Então, eu tenho modelagem das armações das peças de concreto armado no TQS, né? E aqui já no Revit importado e com alguns ajustes que como a gente está falando já, é uma versão beta, então é necessário fazer alguns ajustes para que fique exatamente dentro das famílias do Revit, para que não fique realmente pesado. Tá? Bom, as vantagens de você fazer uma modelagem. As vantagens são de clareza de detalhamento, não resta a menor dúvida disso. É evidente que se eu puder mostrar um detalhamento 3D da armação, fica fácil de todo mundo entender, por exemplo, vigas que se apoiam em vigas, se eu quiser até chegar vamos dizer assim, ao refinamento de dizer qual barra passa por debaixo de qual barra, por exemplo, essa viga aqui apoia essa, então a viga em azul chega por cima dela. Então eu posso me dar ao luxo de fazer isso, inclusive de fazer um código de cores para cada bitola de armação. E tudo isso é muito fácil de fazer. Ele leva tempo para você montar o esquema para fazer isso. Mas depois é rápido, não tem grandes problemas. Tá? Bom, aqui é um filminho de um detalhamento feito, que também era um desafio, né? Você fazer como a gente faz, né? Ou seja, como a gente está acostumado a fazer, a detalhar as barras fora da viga. Existem alguns aplicativos estrangeiros que fazem isso, mas alguns não tiram a barra para fora. Eu acredito que só na Itália fazem igual a gente, quer dizer, de botar para fora. Vocês estão vendo aí conflitos que eu posso resolver na hora. Eu consigo resolver esse tipo de coisa, uma interferência de barras horrorosa. Se eu tivesse que mostrar o detalhamento, não poderia ficar assim, né?
e eu deveria ter isso correto nas armações, isso já está detalhado, e repare que ao mexer na barra, vou mexer na barra aqui, ó, e o detalhamento, que é um detalhamento 2D, é um item de detalhe, ele mexeu sozinho. Né? Então isso é um plugin, eu botei esse plugin lá na referência, para vocês verem como é que funciona. Eu vou voltar a ele daqui a pouco. Então eu tenho aí o detalhamento da viga, a seção da viga e resolvido o problema de conflito da barra se eu quiser chegar a esse detalhe. Tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês assim uma coisa interessante. Quando você pega o que é para você detalhar uma armação no modelo BIM, para você entrar no detalhe de armação, basicamente está ligada a como você vai ver a peça. Então, quando eu pego um pilar para detalhar, chega nesse pilar um mundo de coisas. Chegam, por exemplo, aqui está chegando 3 vãos de viga, né, que chega uma aqui na frente, uma de um lado e outra do outro. Você tem lá a laje, então você tem a armação superior, a armação inferior da laje, você tem a armação das vigas superior e inferior, estribo, você tem a armação do pilar. Então você tem um monte de coisa. Se você for resolver isso na mão, né, uma a uma, você vai dar próximo de 30 cliques para você apagar, mesmo com as facilidades do Revit, você vai dar algo em torno de 30 cliques para você resolver tudo isso aí. Então você vai... eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é necessário fazer. Então você vai pegar... você precisa clicar numa barra de cada um dos hospedeiros, identificar todas as barras daquele hospedeiro e precisa ocultar esses hospedeiros. É claro que fica muito, mas tem que esconder a laje também. Fica melhor você usar o Dynamo, né? Então você pode criar uma rotina Dynamo, resolver pelo Dynamo Player, ou você criar, isso eu achei sensacional. Isso aqui são os nodes criados pela DataShapes, né, da DataShapes. Você consegue separar as entradas de dados que você precisa ou resoluções que você precisa fazer. Você consegue separar os dados da rotina em si do Dynamo. Inclusive, você pode se dar o luxo de colocar seu logotipo na rotina, como se você estivesse fazendo um app mesmo, né, um aplicativo. Aqui nesse node acontece a mágica, que é o node da DataShape. Aqui embaixo é onde eu faço a mágica, que é através de um node escrito em Python, eu consigo fazer a separação. Você clica nele e aí tem uma rotinazinha Python. Eu consigo fazer a separação das barras por partição. Então eu consigo identificar qual é a peça que eu estou detalhando naquele exato momento. E aí eu deixo ela apenas as armações daquela peça visível. Eu vou mostrar isso agora funcionando lá no modelo. Aqui a organização da vista. Aqui é a rotina mesmo, né? Antes era a entrada de dados e a classificação dos dados e a montagem do shell para você resolver. Agora aqui eu estou resolvendo pelo próprio Dynamo. Tá? Ele criou lá a caixinha. Aqui na peça estrutural, eu escolho qual é a peça estrutural que eu quero detalhar. Isso aqui ainda estava com nomes provisórios, porque ainda estava no meio do detalhamento. Depois eu troco isso e vou resolvendo. Aqui eu digo se eu quero esconder as demais barras e se eu quero esconder as lajes. Aí depende se eu estou no detalhamento de viga ou se eu estou no detalhamento de pilar. No detalhamento de pilar eu escondo as lajes. Então tá aí. Eu dou um clique e resolve isso. Eu não preciso ir... Isso é o Dynamo Browser, né? Aqui à direita. Mas a gente consegue resolver também. Eu vou resolver aqui, eu vou clicar aqui no Dynamo Browser para você ver. Posso resolver por aqui. Mesma coisa. Procedimento, só que feito pelo... Não precisa ser pelo player do Dynamo. Fica tudo ali, ou você criar, essa é uma aba da própria projeto, tá vendo? Uma série de aplicativos, uma série de
rotinas Dynamo que eu fiz, eu juntei tudo numa aba e botei ali Proger 01, e tem várias ferramentas que eu utilizo para fazer os detalhamentos e posicionar as peças estruturais em função do detalhamento. Tá? Então, eu clicando naquele item, eu vou novamente para a mesma solução. Então, eu tenho 3 soluções para você fazer isso em Dynamo. Ou você faz no próprio Dynamo, que eu acho mais chatinho, que você tem que chamar o programa, ou você deixa o Dynamo Browser ali do lado, que você tem condição de olhar quais são as variáveis que você tem e que não tem, ou você cria uma rotina mais complexa com data shapes para que você possa fazer uma aba como se você estivesse num aplicativo do próprio Revit. Tá? Bom, aqui é possível também exportar para o ArchiCAD. Então, essa é uma exportação feita para o ArchiCAD, da própria armação. Aí eu devo dizer assim, aí sim fica pesado, porque embora o ArchiCAD ele trabalhe, quando chega no ArchiCAD, ele já resolve bem essa situação, mas para chegar no ArchiCAD tem que passar pelo IFC. E o IFC multiplica quase por 10 o tamanho do arquivo que vem do Revit, em relação a detalhamento de armação. Estou falando de um arquivo de estrutura somente com formas e armações. Se você passar ele para IFC, eu não consegui que ele não tivesse 10 vezes o tamanho ainda. Pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada, mas eu utilizei tudo que eu conheço de IFC, eu não consegui fazer ficar um arquivo pequeno. Bom, aqui é uma coisa interessante, que é a utilização do próprio Revit. Existe aquele aplicativo que resolvia na nuvem alguns tipos de detalhe de análise estrutural inicial. A gente tem condição de ainda fazer se você tiver o robot na máquina. Então, o Gustavo Vasconcelos falou sobre isso lá, e eu falei também no chat, de que ainda é possível trazer os resultados. Aqui eu estou no Revit, eu não estou no robot, eu estou no Revit. E aqui em cima eu tenho o plugin da própria Autodesk, que traz esses resultados para dentro do Revit, se eu quiser. Tá? Bom, aqui também é um filminho para vocês verem, esse aplicativo aqui que eu uso para o detalhamento. Eu tentei fazer isso no Dynamo, não consegui. Tem uns amigos aí tentando e fazendo, talvez já tenha conseguido. Eu ainda não consegui, mas eu achei esse aplicativo e gostei dele. A referência dele está lá no final. Tá? Ele é muito rápido, a sacada é muito boa. Ele trabalha com itens de detalhe, então isso são detalhes 2D, não é a armação. Ele cria imediatamente, você clica, o detalhe 2D vai para fora da viga e você simplesmente utiliza a tag. Mais nada. Quer dizer, e se você mexer na armação, eu vou mostrar aí para vocês, ó, você se der o luxo de fazer uma modificação qualquer na armação, ele vai mexer no detalhamento 2D também. Então está tudo interligado. É o conceito BIM, né? Então você está vendo, eu vou mexer aqui na direita no tamanho da barra, e ele vai mexer lá em cima, vai transformar o 2,15 em 2,40. Da mesma forma, se eu quiser mexer no gancho, eu vou passar agora ali para 35. Aí eu consigo mexer na barra de qualquer forma, e o detalhamento, que é um detalhamento 2D, mas ele está interligado ao modelo. Ele mexe rapidamente também. Bom, como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso criando uma organização do seu template, de maneira que você tenha uma série de filtros de visualização que atendam bem ao que você pretende de detalhamento. Então você precisa conhecer, é o que eu sempre falo, você tem que conhecer o programa que você está utilizando. E você tem que perder um tempo também inicial para montar todo esse esquema. Mas não é difícil. Você cria todas essas vistas. Para fazer o detalhamento estrutural, você vai ter que ter vários itens que eu agrupei aí em diversos tipos de itens, né? De modelos de vista, na verdade.
Então, eu tenho plantas de formas, armações em planta, armações em elevação ao corte, armações em 3D, formas de elevação, detalhes analíticos, tabelas, também tem template, arquitetura, plantas, arquitetura, corte e elevação, e arquitetura 3D, porque eu deixo a arquitetura lá, pelo menos a arquitetura em osso. Tá? Aqui o detalhamento de pilares, basicamente são 3 tipos, né, de detalhamento. Então eu tenho a elevação, eu tenho a seção e eu faço o detalhamento 3D. Na viga eu tenho 3 tipos também, eu não sei por que diabos eu não botei o 3D aqui. Eu tenho a elevação, né? Eu tenho a seção das vigas e tem também em 3D. A laje é um pouquinho mais complicado, né? Porque na hora que você coloca que vem tudo lá, esse aí vem tudo do TQS. Onde vem do TQS, você tem tudo lá, armação de positiva e negativa, superior e inferior, vem tudo junto. Fica uma confusão dos diabos, né? Mas aí funciona exatamente o Dynamo. Então, com o Dynamo eu consigo fazer a filtragem e separar as armaduras negativas das armaduras, essas aqui são as negativas, vamos dizer assim, como está no Revit, já somente elas, já filtradas, e aqui o detalhamento final, que eu vou mostrar mais de perto para vocês. Aqui são as positivas, tá? Armadura inferior, tá? De uma forma geral, e aqui já no detalhamento muito próximo do que o programa especialista faz muito rápido. Então é possível fazer também. E aqui a montagem final da prancha, onde você tem a armadura positiva aqui em cima, a armadura negativa e as 2 listagens de ferro. E existe uma terceira listagem de ferro, que é a que junta tudo, né? E dá também o consumo de forma e de concreto. Isso tudo está lá dentro do BIM, é só você catar e utilizar rotinas ou fazer manualmente, mas tem 1000 maneiras de você fazer isso. Bom, na armadura negativa, existem recursos, é o que eu digo, você para automatizar alguma coisa, primeiro você tem que saber fazer. Não tem como você fazer, que eu digo, é saber modelar. Se você não souber usar o programa, como é que você vai automatizar? Você tem que entender como o programa trabalha com a modelagem. Então, por exemplo, no detalhe de armação de negativo, de armação superior de laje, eu tenho o recurso do Revit de não desenhar todas as armações e desenhar somente a primeira e a última. Então eu utilizei isso é um recurso do Revit. E para botar isso aqui o Revit não faz. Quer dizer, botar o detalhamento dessa barra que corre daqui até aqui e desenhar o gancho, e isso o Revit não faz. Mas aí o aplicativo que eu mostrei para vocês faz. Então eu usei o aplicativo. Tá? Bom, as tabelas eu também preciso, e aqui é a grande jogada, porque pelas tabelas, um dos grandes segredos também de você detalhar a armação no Revit é você lidar bem com as partições, como o Revit chama. O que são as partições? São as posições de ferro dentro das peças estruturais. Então você tem como nomear isso. E se você tem como nomear, você tem como filtrar. A partir do momento que você filtra, você faz o que você quiser. Então, se você filtrar, por exemplo, o pilar 2, eu sei que o pilar 2 está nessa tabela e eu sei que ele está na tabela daquele desenho. Então, eu tenho como fazer a linkagem desses parâmetros, também com rotinas ou manualmente. Primeiro manualmente, para você entender como tem que ser feito, e depois fazer a rotina para que isso seja feito de forma automática. Bom, vocês vão ver aí, eu disponibilizei os desenhos para vocês aí, quem tiver o acesso ouro, vai receber 12 pranchas desse detalhamento desse projeto. Então, eu também tenho um plus de colocar o detalhamento desenhado, né? A tabela com as barras desenhadas. Isso também, um aplicativo custa $10. Exatamente. Então, ele faz isso muito rápido também, é um app, também está lá na referência e a gente consegue fazer isso daqui. Ó. Tá? Bom, aqui já é as tabelas de aço e as posições detalhadas pelo aplicativo. Vocês têm os desenhos depois, vocês vão ver. Aqui a utilização de recursos de ambiente na nuvem.
A Autodesk está mudando tudo isso, né? Eu tenho o BIM 360, mas aqui eu estou usando eu gosto, às vezes, de botar alguma coisa na minha página da internet e eu uso o A360 mudou, eles estão chamando agora de Autodesk Drive. Então, esse ambiente aqui, onde eu consigo disponibilizar o projeto e colocar as pranchas, tá? Eu consigo também visualizar e fazer filtragem. Por exemplo, aqui eu estou filtrando as barras de 10 milímetros, que no caso são as armaduras negativas. Eu não sei se dá para vocês verem aí, mas eu apaguei. Na hora que eu cliquei aqui na ferragem de 10 milímetros, apareceu somente as armaduras negativas. Eu utilizo 10 milímetros para armadura negativa e usei 8 milímetros para armadura positiva. Então eu consigo diferenciar por aí. Tá? Bom, aí as pessoas me perguntam também, pô, Dionísio, mas na hora que você compra o pacote da Autodesk e eu tenho que ter Navisworks por causa das equipes, eu tenho que ter outros programas lá de dentro, por que você não usa o Robot? Eu uso o Robot, né? Então, a gente tem como utilizar o Robot, e eu vou dizer para vocês o que eu faço no Robot e por que faço. Então, aqui eu tenho condição de fazer no Revit ainda, eu prefiro o lançamento no Revit. Eu faço o lançamento de cargas e o lançamento do modelo analítico, vamos dizer assim, os ajustes do modelo analítico no Revit. Eu não gosto de trabalhar no Robot. Eu acho o Robot meio pé duro para trabalhar. Eu prefiro trabalhar, eu gosto muito do Revit, então eu prefiro tudo que eu puder fazer no Revit, eu faço no Revit. Então, aqui vocês veem alguns pontos aqui vermelhos, e o Gustavo tocou nesse assunto lá, né, que são os nós não conectados. Mas nesse caso aqui é para não estar conectado mesmo, porque são pontas de balanço, tá? Não tem nenhum erro mais nesse modelo. Bom, aqui é um erro. Você vê que aqui do lado direito você tem uma barra, que é uma barra de pilar desconectada, tá? Uma barra de laje, é uma encreca de laje aqui que não está conectada do lado de cá. O robô tentou criar aqui um elemento rígido, conseguiu, mas deu uma série de influências na malha. Eu queria que a malha ficasse o mais próximo possível de uma grelha, para eu tentar ver o mais próximo possível que eu consigo chegar com elementos finitos da resolução de grelha. Tá? Então eu resolvi isso daqui. Isso o Gustavo mostrou lá, eu vou passar rápido, que existe esse recurso. Eu estou no Revit ainda, eu não estou no Robot. Então, das barras rígidas, né, para resolver o problema de excentricidade das vigas que não chegam exatamente no eixo do pilar. Todas as nossas vigas não chegam exatamente no eixo do pilar. Então, a gente tem que ter formas de resolver isso. Existem formas automáticas no Revit, ou você faz também alguma coisa manualmente para casos mais complexos. O lançamento estrutural das cargas eu gosto de fazer também no Revit, não para mandar para o TQS, mas quando eu preciso ver alguma coisa antes de mandar para o TQS, eu faço isso muito rápido. Então, eu tenho como botar as cargas de paredes, as cargas lineares e as cargas distribuídas. Tá? E o modelo fica assim. No Revit ainda, ó, você vê que eu nem mandei ainda para o Robot. Tá? Então, estou com todas as cargas lançadas. Eu já programei todas as combinações nacionais também, para LS e LU. Tá? Aí me perguntam sempre, mas por que você não lança isso? Já que você quer usar o Revit, quer usar o robô também para alguma coisa, por que você não lança no Robot? Acho que essa imagem aí mostra bem por que eu não lanço no Robot. Né? É por isso. Eu não gosto dele. Né? Então eu prefiro lançar no próprio Revit. Tá? Bom, eu procuro utilizar de cada programa o que cada programa me faz feliz. Uma coisa que me faz feliz no Robot é a análise de vento. Ela me faz feliz. Então, quando é necessário, eu utilizo. Aqui nesse prédio, sinceramente, não seria necessário. Eu fiz mais para estudo. Aqui, tranquilamente, seria resolvido pelo TQS sem o menor problema. Mas às vezes você tem algumas coisas, principalmente em soluções para estrutura metálica, você vai ter arrancamento, você pode ter arrancamento e cobertura, que é bem interessante você ver o que está acontecendo na simulação de vento do Robot. Tá? Bom,
Para eu validar o robot, não ao contrário, eu preciso ver o que o TQS fala. Então, a confiança no TQS minha é enorme. No robot, eu não sei nem quem fez. Então, eu tenho que validar isso. Né? E a boa notícia é que a validação é feita. Eu consigo resultados de análises, né? De análises, não de detalhamento, e depois eu vou falar sobre isso, mas de análise eu consigo programar, vamos dizer assim, um robot, programar a grelha, ajustar as combinações, ajustar os materiais, para que fique com... Você vê aqui, o TQS deu um deslocamento aqui para essa laje de 1,41, eu estou com 1,46, uma coisa assim aqui no robot. Então, quer dizer, a coisa é de 1, poucos milímetros a diferença. Se eu chegar para uma análise mais de grelha não linear no TQS, que é, vamos dizer assim, a análise mais top que o TQS, das mais tops que o TQS faz, você vai ver que tem, através das isolinhas, né, você consegue ver os deslocamentos da laje. Aqui está dando 1,56, no deslocamento máximo das peças, com as peças fissuradas, mas você tem um desenho do deslocamento, né? Você vê como se fosse um rosto aqui, você tem os dois braços, isso é simétrico, então isso tem que dar um desenho simétrico. Se não der, você sabe que deu alguma coisa errada, né? Então está aqui o desenho simétrico. E você diz, mas não é simétrico, aqui não deveria aqui em cima ser igual embaixo, não. Aqui tem um pilar do elevador e aqui não tem. Não pode ser igual mesmo. Tá, mas aí você pega e vê qual seria essa imagem no robot, né? A imagem no robot é exatamente essa. Está aqui o rosto, está aqui os braços, está aqui diferente em cima, diferente embaixo. Então você tem a análise, as análises locais e pontuais que você pode fazer, são bem interessantes, que você faça até antes de mandar para o programa especialista, enquanto você está decidindo sessões, enquanto você está resolvendo o lançamento estrutural. E é por isso que eu uso o robot. Tá? Bom, os detalhamentos do TQS, a diferença é que você já vai para o detalhamento final. Você pode isolar as vigas, e nessas vigas, então você pode isolar também no robot, mas aqui você pode aplicar calculadoras. Essa é a grande diferença. Aí você, para fazer isso no robot, você teria que ter as 200 planilhas do Lee Chong Lee, e eu não tenho as 200 planilhas do Lee Chong Lee. Então é mais fácil usar as calculadoras do TQS. Estou brincando, Eli. Bom, aqui eu tenho calculadoras que já fazem, vamos dizer assim, já me orientam dentro dos padrões de detalhamento da norma, então fica a coisa bem mais rápida e mais eficiente. Tá? Então aqui já são as análises de pórtico do TQS, que nos dão a tranquilidade que um calculista estrutural que vive de projeto de estrutura tem que ter, e a eficiência que tem que ter para atender rapidamente os projetos e os seus clientes. Né? Bom, agregando informações de orçamento no modelo estrutural. Também a forma de você fazer isso em projetos grandes é você fazer um particionamento. E hoje o Orça Fácil ela dá uma tranquilidade muito grande da gente trabalhar como a gente trabalha em BIM realmente, ou seja, você trabalhar com uma espécie de worksets orçamentais. Então eu posso particionar da mesma forma que eu mostrei para vocês que eu particiono para resolver o problema de armação, eu posso particionar para o orçamento também. Então, eu tenho um modelo federado de orçamento e tenho um modelo, e tenho, vamos dizer assim, os links orçamentais, de maneira que eu possa sempre estar me orientando em função, com o OrçaBIM, em função desses lançamentos e desse acompanhamento de estrutura. Eu cheguei ao ponto de criar um template estrutural para um pavimento único, quando eu estou estudando, porque a gente primeiro estuda um pavimento. Normalmente a gente estuda o pavimento tipo, né? Porque ele vai se repetir mais vezes. Uma boa solução de tipo é 90% de uma boa solução de projeto, num prédio, né? Residencial de alguns andares. Então eu tenho como fazer no OrçaBIM um template orçamental onde eu tenha dois tipos de solução.
Uma solução aqui em vermelho é quando eu só tenho ela modelada, só tenho as formas modeladas, e aqui em verde é quando eu já entrei com as armações. Então eu tenho como fazer essa comparação no Orsabim, e tenho como, durante o lançamento da minha estrutura e depois, com o detalhamento da armação, eu ficar acompanhando se essa previsão inicial que eu dei para a minha equipe, que eu dei para o meu cliente, se eu estou saindo muito fora dela ou não. Né? Então, não é só mais por ser um programa de orçamento em BIM, ele não é mais só um programa de orçamento, ele é quase um auditor de modelo também para as disciplinas. E o que eu estou fazendo aqui com a disciplina de estrutura pode ser feito com as disciplinas de instalações também, por exemplo, de ar-condicionado. Você pode ter os seus esquemas com a ajuda do orçamentista, você estabelecer quais itens você vai utilizar, mas os quantitativos é seu, é responsabilidade de quem projeta. Então, essa responsabilidade a gente pode checar minuto a minuto durante o desenvolvimento do projeto. Tá? Bom, eu costumo... as pessoas me perguntam, principalmente meus pares, se os especialistas nas disciplinas de estrutura precisam conhecer o sistema operacional BIM, ou seja, precisa conhecer o programa de arquitetura. Eu já disse várias vezes, claro, uma das razões, por exemplo, a gente tem que conhecer que coisas específicas, uma das coisas que impede tremendamente a interoperabilidade é você querer que recursos exclusivos de um programa sejam entendidos pelo outro programa. Você não vai conseguir isso nunca. Por exemplo, o Join do Revit, ele é um recurso do Revit. O Revit trata bem o Join. Ele vai entender ali, algumas vezes, né, quando ele deve retirar materiais dos quantitativos, quando não deve. Mas se você pegar isso, por exemplo, e mandar um modelo de arquitetura e estrutura do Revit junto para o ArchiCAD, ele não vai entender nem os vidros, quanto mais os pilares, as vigas e tudo mais. Mas, se você retirar o join da jogada, ou seja, se você separar os seus modelos e mandar para o ArchiCAD em IFC os dois modelos, e lá no ArchiCAD você fizer a junção desses modelos, ele vai entender claramente o pilar com o pilar. O ArchiCAD trata muito bem o IFC. O que ele não vai reconhecer é o join do Revit. Tá? Então, é necessário que a gente saiba essas coisas e facilite a vida dos nossos pares e da nossa equipe. Bom, aqui eu estou quase finalizando, mas eu acho que isso aqui é uma dica muito importante de modelagem para quem quer modelar no Revit a estrutura e depois enviar para o TQS. O que acontece? Eu vou falar primeiro porque o vídeo está rápido e aí, deixa eu ver só se eu consigo acessar aqui para eu poder parar o vídeo se for necessário. Então eu vou soltar o vídeo aqui e vou parar. Ele está muito rápido realmente. Eu botei ele ficou rápido. Bom, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando um lajão. Em vez de eu fazer o lançamento de laje a laje, eu estou ainda naquela fase de modelagem da estrutura no Revit, tá? Para eu mandar para o sistema especialista, no meu caso o TQS. Mas eu preciso modelar laje a laje? Teoricamente sim, porque eu preciso, o resultado final que eu tenho que ter no Revit, cada laje é uma laje. Ela termina na face interna das vigas. A viga que vai até a parte superior. Mas aí a pergunta eu vou ter que modelar laje a laje? Não, você não precisa modelar. Mas você tem que conhecer isso aqui. Ó. Eu posso lançar um lajão, tá? Eu lancei aí um lajão. E aí o que acontece? O Revit, espertamente, ele faz o seguinte, ele reconhece que a laje está no mesmo material da viga e faz um bendito join automático. Tá? Legal, então está aqui o modelo com join automático, tudo bem. Aí eu fiz aqui um outro modelo sem join. Tá? Para eu fazer sem o join, eu preciso, repara que tem as arestas na viga, né? Eu preciso ter algum recurso, porque ele vai querer fazer isso, vai querer juntar. O recurso é o onbox do Thiago Almeida. Quer dizer, eu consigo, com o onbox, fazer as coisas que são iguais não serem mais. Então,
eu chego e faço a desunião, o disunjoin. Então, e aí, o que eu fiz? Eu exportei esses dois modelos. Eu exportei o modelo com join e o modelo sem o join para o TQS. Então, até bom para vocês verem como é que funciona a exportação aí em tempo real, que eu dei uma acelerada no vídeo, né? Mas exportei os dois modelos para o Revit e vou ler os dois modelos, o lajão com join e o lajão sem join no TQS. Tá? Aí vamos lá, o que acontece? No lajão que tem o join, que é feito automático pelo Revit, eu estou voltando lá para mostrar para vocês que as vigas têm 45 de altura, tá? Tem que ter. As vigas lá no Revit estão com 45 e a laje com 15. Então, quando chegou aqui no TQS, o que aconteceu? Esse é o join automático. Ou seja, fez o TQS interpretar mal. Assim como fez o ArchiCAD interpretar mal, fez o TQS interpretar mal. Por quê? Porque join é uma coisa exclusiva do Revit, da forma que o Revit faz. Tá? Então, aqui ele interpretou, ele tirou os 15 centímetros da laje. Enquanto que no que eu usei o onbox do Thiago Almeida para separar a laje das vigas, o TQS interpretou corretamente. Qual é a lição que eu tiro disso? A lição que eu tiro disso é que eu posso fazer o lançamento, eu não preciso lançar laje a laje lá no Revit, eu posso deixar o TQS fazer isso para mim. E repare que nas primeiras versões, agora eu só cheguei aqui e abri os vãos de escada, o vão de elevador, tirei as lajes que não é e renumerei rapidamente. É que o programa especialista faz essas coisas bem mais rápido. Né? Então, fiz isso aqui. E nas primeiras versões, e aqui eu já estou vendo, por exemplo, são as vigas que se apoiam, né? Essa viga apoia essa, então a colocação desse, vamos dizer assim, conector analítico do TQS já está na posição certa. Eu não fiz absolutamente nada aqui dentro, nada. Só renumerei. Então, está absolutamente pronta o modelo. Eu poderia rodar o modelo aqui, mas não vou rodar. Eu vou mandar ele de volta para o Revit, tá? Como se eu já tivesse feito a validação do modelo. Na verdade, depois de 37 anos de estrutura, é muito difícil a gente mudar alguma coisa que a gente faz, né? A não ser que a arquitetura mude. A gente já fez bastante projeto para não precisar disso. Eu estou recebendo agora num template o que veio lá do TQS. E aí eu gosto de botar dessa forma assim, porque é bem divertido. Né? O Thiago disse que ele fez lá em quanto tempo? Aí a gente faz aqui em alguns segundos. Bom, tô brincando, hein, Thiago? Bom, aí basta você aplicar as tags e tudo mais que você chega ao resultado final. Bom, o que a Proger faz? O que minha empresa faz e como ele utiliza? As ferramentas BIM. O Robot eu utilizo para análise na fase de anteprojeto, antes do envio para o TQS, devido ao fato de lançarmos a estrutura no Revit. Estudo de simulação de vento, como eu mostrei para você, que eu sou fã de carteirinha da simulação de vento do Robot. E análise por elementos finitos para estruturas especiais ou alguma análise pontual específica que eu queira fazer. No TQS eu faço análise e cálculos finais, a interação solo-estrutura, que é imbatível no TQS, o detalhamento estrutural com geração de entregáveis em PDF, quando não é exigido no contrato a modelagem das armações em BIM, e a documentação de memória de cálculo, seguindo rigidamente as normas brasileiras, que é também um diferencial enorme. Bom, e aí a gente muito escuta sobre essa coisa dos elementos finitos, e se eu posso usar ou se eu não posso usar, se eu boto a norma brasileira. Olha, a gente consegue formatar o Robot e os outros programas para que seja feito tudo pela norma brasileira, menos atender esse item da norma. Então, nesse item da norma, ele diz assim: os resultados obtidos na análise estrutural podem ser aplicados em projetos somente em duas situações, vindas de elementos finitos.
de modo a facilitar a criação de modelos de biela tirantes e para a determinação de esforços solicitantes em elementos estruturais, em geral por integração de campos de tensões. O dimensionamento desses elementos deve ser feito para esses esforços solicitantes pela teoria do concreto estrutural, conforme definido nos critérios gerais dessa norma. Fica mais claro aqui embaixo, o dimensionamento das armaduras não pode ser realizado apenas a partir dos esforços ou das tensões resultantes dessa análise. Não adianta, gente, está escrito. Tá? E temos dois problemas graves. O primeiro é, o Código de Defesa do Consumidor, lei federal, estabelece que as normas da BNT são de utilização compulsória. Se isso for para juízo, o juiz vai decidir, a decisão é binária. É sim ou não? Você seguiu a norma? Sim. Você seguiu a norma? Não. E você pode argumentar? Pode. Pode pedir consultores? Pode. Pode fazer um processo enorme? Pode. Mas você vai se chatear. Né? Bom, a NBR 618/2014 estabelece a necessidade de verificação de projetos, atualmente está se chamando de ATP, né, Avaliação Técnica de Projetos, por terceiros. E aí, você tem certeza que se nada acontecer e você conseguir passar isso, o verificador do teu projeto vai topar? Você não vai se chatear com isso? Eu não tenho essa certeza. Então, eu prefiro ficar dentro da norma. Tá? Eu utilizo da forma que, como uma espécie de consultoria, e para fazer nas análises. Essa imagem aqui eu acho sensacional, foi feita pelo Sérgio, a referência do Sérgio, professor Sérgio. O professor Sérgio tem livros, ele tem um livro Desconstruindo, tem lá, me esqueci agora o nome, é Desconstruindo Projeto Estrutural, não estou me lembrando agora o nome do livro dele, mas é um cara fantástico, faz essas charges aí, eu sou fã do livro dele e das charges. Bom, tudo que eu falei aqui e o que eu utilizo, as referências estão aí, tá? Dynamos, artigos e rotinas pertinentes ao projeto estrutural, aonde coisas que eu fiz engenharia, um pouco de engenharia reversa, fiz as minhas, baseadas nas deles, os melhores aplicativos para Revit que dizem respeito a isso tudo que eu mostrei para vocês. E aqui embaixo, o engenheiro José Sérgio dos Santos, o livro é Desconstruindo o Projeto Estrutural de Edifícios, e é o autor dessas charges que rolam aí nos meios estruturais de forma tranquila aí, que todo mundo adora. Tá bom? Era isso que eu tinha para vocês. Vou passar a bola para o Renato. Desculpem a falha técnica no meio e o tempo que eu devo ter estourado. Renato está com... Como é que eu faço aqui? Eu tenho que voltar para mim? Tem que voltar só parar de compartilhar a tela. Eu tenho certeza que ninguém se importou de estourar o tempo, não. Foi incrível a palestra e muito esclarecedora. Sim, estamos te vendo. Que bom. Então tá certo. Vamos passar para as perguntas agora. A gente tem algumas. Se o pessoal quiser fazer mais perguntas, podem continuar mandando aí no chat, que a gente vai continuar repassando aqui para o Dionísio, beleza? Eu não estou vendo o chat, tá? Então... Tá, pode deixar que a gente te passa aqui tudo, e se fizerem mais perguntas, eu te passo também. Primeira pergunta, Dionísio. Por já ter tido contato com a exportação do modelo das armaduras do TQS, você acha que o lançamento dessa funcionalidade mudaria muito o estilo de detalhamento dos projetistas atuais? Quais as vantagens práticas que tu vê nessa funcionalidade? Olha, eu tenho visto alguns detalhamentos lá de fora e alguns até do próprio Gustavo, né? Gustavo Vasconcelos. Eu tive eu não sei nem se o Gustavo sabe disso, mas eu tive esse projeto dele, da L'Oréal, na minha mão. Eu não sei nem porquê. Acho que um colega nosso estava fazendo a verificação de projeto e eu trabalho junto também. Eu acabei vendo esse projeto, não fiz verificação de projeto. Eu ainda não faço verificação de projeto, eu estou resistindo bravamente a isso. Mas eu vi esse projeto do Gustavo, e lá fora se faz muito isso. Quer dizer, você, na verdade, vocês vão ver aí as minhas pranchas. Quer dizer, basicamente entregar só o detalhamento em 3D mesmo. Quer dizer, você separa as peças,
mas na própria peça estrutural você puxa a indicação das barras. A gente não tem esse costume aqui no Brasil, né? A gente gosta de puxar as barras para fora do caixão e detalhar. Isso é um problema para o BIM mesmo, né? Porque a gente cria um elemento novo, que é um elemento 2D, vamos dizer assim, que você de alguma forma é feito aí por esse plugin através de detalhe. É bem inteligente essa forma de fazer a ligação com a barra em si, mas é um elemento externo à barra, né? Quer dizer, é mais uma coisa para você se preocupar. Então é mais um peso no projeto, é mais uma série de coisas. Então eu acho que se a gente chegar a esse ponto de ser compreensível nas nossas obras o detalhamento 3D, aí você diz assim para mim, pomba, mas o cara não acha que o detalhamento 3D ele é mais compreensível que o 2D? Às vezes não, né? Às vezes o nosso Antônio João Ferreiro, ele está acostumado a ver o detalhamento 2D, se você enfiar um detalhamento 3D na frente dele, ele não vai saber nem por onde começar. Então, eu não sei responder isso, né? Eu sei que eu quero me preparar para as duas coisas. Se for só o detalhamento que a gente faz, se for para colocar somente os PDFs na internet, eu acho que aí a gente tem que ter uma forma de ligar para o modelo, ligar no modelo, e os meus são assim, eu recomendo que todo mundo faça assim. Se não tiver que detalhar, pelo menos você linke isso de alguma forma, para você ter alguma funcionalidade BIM nisso, porque na verdade você está com duas coisas completamente separadas, mas eu acho que resolve, quer dizer, uma coisa que resolve, ninguém reclamou dos clientes que eu faço isso. Então a ideia é essa, vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Perfeito. Eu vou até pular uma pergunta do Gustavo Vasconcelos e eu volto para ela depois. Porque ela tem bastante a ver com isso que tu acabou de comentar sobre o pessoal reclamar. Os seus arquitetos... Opa, peraí, não é essa. Aqui, ó. Essa forma de detalhar as vigas não é usual aqui no Brasil, de fazer uma tabela com as dobras em vez de fazer elas rebatidas. Você já teve alguma reclamação em uma entrega dessa maneira? Olha, pelo contrário, toda vez que eu faço essa tabela detalhada, a galera vibra. E aí eu não posso nem não fazer mais. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês, o TQS faz isso há 20 anos. Então, se você tiver um detalhamento do TQS, se você quiser entregar apenas o detalhamento lá pelo próprio TQS, quer dizer, jogar o PDF e quiser fazer essa listagem de ferro com as barras detalhadas, o TQS faz isso. Não tem o menor problema. Então, pelo contrário, eu utilizo isso já há muito tempo e muito antes do BIM. É um diferencial do escritório que todo mundo gosta. Aliás, eu sempre tive esse diferencial e é por isso que eu tenho esse diferencial em relação aos arquitetos. Todo mundo, eu sempre achei de alguns colegas assim um projeto de estrutura meio projeto de estrutura, né? O meu detalhamento de projeto de estrutura sempre foi desde o CAD, aliás, desde o desenho à mão, ele tinha sempre uma coisa a mais em termos de representação gráfica. Eu acho que uma representação gráfica é muito importante para a compreensão de qualquer coisa, não somente da arquitetura. Eu não preciso que o meu desenho seja feio, porque ele é de estrutura. Ele pode ser bonito, porque ao ser bonito ele será claro. Então, e eu me preocupei mais em fazer ele. Então, se eu me preocupei mais em fazer para que ele fique bonito, ele ficará mais claro e a probabilidade de eu errar é menor. Então, eu sempre pensei assim, o detalhamento é fundamental, ele tem que ser bem feito. Entendi e concordo plenamente. Acho que projeto estrutural bonito é um projeto estrutural bem trabalhado e bem pensado e realmente vai refletir numa qualidade legal desse projeto. Então, voltando para a pergunta do Gustavo Vasconcelos, Dionísio, ele comentou, você tem que ajustar o modelo analítico no Revit ou o TQS lê o modelo físico? O TQS não lê modelo analítico do Revit, nem precisa. Por quê? Porque nem precisa, seria uma redundância, porque ele cria o modelo analítico dele
já voltado para todo o procedimento. Inclusive, o TQS trabalha com 2 processamentos dos pórticos independentes. Ele tem um pórtico para LU e o outro processamento para LS. Então, ele tem um plus a mais em relação a isso, em relação a todos os programas, em termos mundiais, inclusive. Então, não tem como você forçar um modelo analítico no TQS. O especialista é o TQS. Então, na verdade, o que eu posso mandar para lá e fazer o TQS, e o TQS reconhece, fazer reconhecer não, né? Ele já reconhece, as formas, né? E a partir do momento que ele reconhece a viga, a laje e o pilar no ambiente de modelagem estrutural do TQS, ele automaticamente monta um modelo analítico no TQS. Não há a menor necessidade de eu ter que enviar um modelo analítico para ele, entendeu? Ele é que é o especialista no modelo analítico. Entendi, muito bem explicado também, obrigado. A terceira pergunta é: os seus arquitetos parceiros já modelam as paredes até o fundo da viga ou você faz essa alteração no Revit? Além disso, considera todas de laje a laje, pecando na economia, mas agilizando no processo. Ele também comenta dos pilares e paredes, porque elas também podem se sobrepor. Como funcionam esses casos? Não, olha, eu tenho assim a felicidade de ter trabalhado 10 anos em uma universidade de arquitetura, né, uma faculdade de arquitetura, dentro de um centro universitário. Então, eu formei muito arquiteto, mas muito mesmo. Foram 10 anos trabalhando em turmas de manhã e turmas de noite, e trabalhando no escritório modelo à tarde e no meu escritório de madrugada. Então, eu fiz vários projetos com alunos, né? Alguns alunos meus se tornaram professores. Eu, quando cheguei à direção e à coordenação do curso, eu botei alguns alunos, pelo menos um, né, que eu me lembro, que é o Luiz Eduardo, como professor também, e nós trabalhamos juntos em alguns projetos e outros ex-alunos também. Então, a gente tem essa colaboração, ela é fundamental, gente. Quer dizer, a gente sentar para discutir como quer receber as coisas, porque o meu programa especialista vai trabalhar melhor se eu receber arquitetura assim. Então, isso é fundamental, gente. Não tem como. A gente tem que escutar os arquitetos têm que nos escutar. Senão você não vai ter BIM, você não vai conseguir interoperabilidade sem ter colaboração. Você tem que ter a colaboração para que as coisas saiam conforme a gente precisa. Né? Tá certo, então é bom ter parceiros desse calibre mesmo. Quais as vantagens em fazer um pré-lançamento no Revit para quem já tem a prática de modelagem do TQS? Olha, a vantagem seria você talvez liberar mais rápido para seus parceiros que estão trabalhando em outros modelos BIM, dos projetos de engenharia e do próprio projeto executivo de arquitetura, você liberar isso mais rápido. Só isso, mas veja bem, se o calculista está tranquilo lá no seu ambiente e se ele exportar isso também rápido e direitinho para a equipe, não vejo o menor problema nisso. É uma questão de gosto. Eu me adaptei muito ao Revit. Eu gosto muito de trabalhar no Revit e gosto muito de trabalhar no ArchiCAD também. Conforme eu já confessei, eu não tive tempo ainda. Eu estou com a versão 23 aqui, não tive tempo ainda de estudar ela. Mas eu gosto muito de trabalhar no ArchiCAD. Eu gosto de trabalhar nos problemas de arquitetura. Eu não sei se foi essa minha passagem pela faculdade de arquitetura que fez isso, mas não tenho o menor problema de trabalhar com ele. Também não tenho o menor problema de fazer um lançamento no TQS. Ou até no Eberic. Eu tenho o Eberic também. Então, eu não tenho o menor problema de fazer no programa especialista. Entendi. Próxima pergunta do Gilberto.
Falando sobre controle de qualidade de projeto, a adoção do BIM vai facilitar essa verificação? Se sim, como? Oh, caramba, como sim? Como sim, 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 sim. Poxa, caramba. A visualização do ambiente 3D, ela é absolutamente incomparável em relação à rapidez que você toma as soluções. Você vê que a própria TQS agora está se preocupando em fazer um novo. Gente, isso que a TQS está fazendo não deve, eu acredito que não deve ser mole fazer isso. É você mudar um sistema que já vem de anos e anos e anos e anos, você fazer um novo sistema, um novo ambiente de modelagem em 3D. Ora, por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque é evidente que você tem melhor visualização, principalmente os novos engenheiros, né? Os novos calculistas. Quer dizer, antes a gente tinha que passar por uma série de projetos, fazer muitos projetos, trabalhar com calculistas mais experientes durante algum tempo, para que a gente pudesse ver projeto, ver as coisas que acontecem, para que você pudesse criar uma visão espacial. Então, hoje, no ambiente de ferramentas BIM, você tem isso, você olha e vê. Então, você sai de um projeto hoje, um novo engenheiro, com uma visão muito mais rápida do que a gente conseguia antigamente. Ele tinha que passar por vários projetos para adquirir essa visão espacial. Hoje você não precisa adquirir a visão espacial, é só olhar, ela está na sua frente. Então, isso evita erro, soluções lá em cima, por exemplo, em casa de máquinas, caixa d'água, quando começa a sumir pilar, e aí você tem que botar um pilar apoiado lá numa viga, porque o pilar que vem lá de baixo não resolve. Caramba, se você virar o modelo e olhar isso, você faz isso em um minuto, você faz isso, e às vezes você ficava meia hora para resolver um problema desse. Não tem o que discutir. Ele traz qualidade, assertividade, ele melhora a condição de você visualizar as coisas. De uma forma geral, melhora seu trabalho como um todo. Pois é, entendi. O Adriano, da palestra anterior, mostrou mesmo. O trabalho ficou sensacional da TQS com essa versão 22 que ele mostrou. Com esse modelador em 3 dimensões, eu acho que vai realmente... foi um salto bastante grande que a TQS deu nesse sentido, muito legal. Próxima pergunta, também do Gilberto. Já tive reclamação de cliente quanto ao fato de os valores parciais detalhados da armação com dobra não fecham com o valor total do ferro. Já teve algum problema desse tipo? Como resolver? Não tive. Em que programa? Em que programa que ele teve isso no TQS? Tá detalhando aonde? Não sei. Realmente ninguém me reclamou isso na vida. Ô, Gilberto, se tu tiver ainda no chat, quiser dar mais detalhes sobre essa pergunta, a gente volta para ela depois. Eu não sei se ele está falando. Eu posso até arriscar de repente no que ele está falando. Existe quando você passa isso no Revit, né? Imagino que em outras ferramentas BIM também. Quando você passa do modelo da barra para esse detalhamento 2D, onde você cria um item de detalhe, você tem que dizer para o Revit, você tem que decidir uma coisa, ou se você faz isso no Dynamo, você tem que decidir pelo Revit aonde você vai desenhar essa linha, da onde você vai tirar essa linha. Se é do eixo da barra ou se ela é externa à barra. Então pode ser que aí esteja essa diferença que o Gilberto está falando, entendeu? Existe uma forma de você tratar isso se você for pelo eixo da barra, existe uma outra forma de você tratar se essa linha representar a parte externa da barra. Então, deve ser isso o problema, entendeu? Pois é, outra questão que também pode ser é aquela questão da própria dobra, né? Quando tem dobras, tu vai fazendo os descontos de dobra dependendo da bitola. Talvez seja isso. Gilberto, então, se tu estiver aí e quiser refazer a pergunta, a gente abre espaço depois. Oitava pergunta aqui, Dionísio. A norma estabelece, então, que o cálculo por elementos finitos não deve ser usado para cálculo das armaduras. Quer dizer que se eu uso CIPCAD, eu estou fora da norma? Olha, se você
você pode, eu vou responder de uma outra forma para você. Isso pode ser interpretado dessa forma por um verificador de projeto. E aí você vai se chatear. Né? Aham. Pode não acontecer nada, mas as normas são obrigatórias. Existe esse item na norma. Agora, nós somos bem grandinhos para tomar nossas próprias decisões. A gente pode arriscar, a gente pode argumentar, a gente pode fazer uma série de coisas, mas não é só nisso, não. Hein? Não é só esse o problema em relação às normas técnicas brasileiras, em relação a outros tipos de problemas, não. Hein? Participa desses debates nas comunidades de calculistas. E existem outros problemas graves também, não só em relação a elementos finitos, ao próprio detalhamento, ser ou não ser completamente dentro da norma brasileira. Gente, olha só, é muito difícil, mesmo para o pessoal dos programas, ou seja, dos dois nacionais mais utilizados, que é o TQS e o EBERIC, eles têm que manter pessoas acompanhando os passos da norma, eles têm que estar dentro das comunidades, dentro dos nossos pares, discutindo as coisas, ouvindo o que as pessoas falam. O Aliô, por exemplo, participa da comissão da norma da NBR. Quer dizer, o Rodrigo já está participando da comissão da norma de BIM, se eu não me engano. Então, quer dizer, gente, como pode o pessoal lá de fora se posicionar em relação a isso se ele não tiver nesse mesma, vamos dizer assim, ombro a ombro nessa batalha, entendeu? Eu acredito até que, por exemplo, um partido bem interessante da Graphisoft, por exemplo, estou dando um exemplo que eu conheço, que é se preocupar bem com isso, né? Que não é só na tradução, e sim na localização do software. A Bentley também está preocupada com isso agora. Então, que bom, né? Que bom que a gente está tendo esses brasileiros colocando isso na cabeça lá do pessoal de fora, de que é preciso que brasileiros resolvam isso aqui no Brasil e que informem para eles como fazer. Eu acho que é por aí que as coisas vão funcionar se eles quiserem trabalhar com programas dentro da norma brasileira. Vocês precisam de profissionais brasileiros atuando na localização dos softwares. Perfeito, entendi. Então, tá, Dionísio, acho que não veio mais nenhuma pergunta, o Gilberto não se manifestou aqui para esclarecer a dúvida dele. Então, vamos para aquelas duas perguntas finais que diz para o Gilberto que ele pode falar para o Gilberto, se ele estiver aí, que ele pode me escrever por e-mail, por WhatsApp, por onde ele quiser, que a gente estou apto a dar resposta. Então, fica o recado aí, Gilberto. Caso tu tenha o acesso ouro e ver isso depois, entre em contato com o Dionísio também, ele vai estar no nosso grupo do WhatsApp lá das Semanas BIM Experts. Então, Dionísio, as últimas duas perguntas são as perguntas de praxe da Semana BIM Experts, que é um conselho para o pessoal que está iniciando a sua caminhada profissional e um conselho que tu daria para ti mesmo quando tu começou ou que tu gostaria de ter recebido agora aqui, depois de toda a experiência que tu teve. Rapaz, eu tenho uma clareza enorme na resposta dessas duas perguntas. Para o pessoal que está iniciando, eu diria assim, comece pela obra. Não queira fazer projeto sem passar por obra. Não dá. Você tem que primeiro... o primeiro conselho é, faça estágio. É a coisa mais importante que você tem que fazer, além da faculdade, é o estágio. Você tem que estagiar. E a segunda coisa mais importante é comece com um estágio em obra. Não comece a estagiar direto no escritório de projetos, seja lá de que projeto for, que disciplina for. Começa pela obra. Ainda mais agora com o BIM, você precisa conhecer como a obra é feita. Senão você não vai conseguir modelar. Você só vai conseguir fazer uma modelagem boa e, consequentemente, um projeto modelando se você passar por obra. Se você não conhecer a obra, você não vai conseguir. Ou vai ser bem mais difícil você conseguir. E para o conselho, para mim, que eu daria, é também tranquilo. Não se preocupar somente com a parte técnica que você gosta. Você se preocupar um pouco também com a parte comercial, que pelo menos os engenheiros que eu conheço são péssimos na área comercial. Os técnicos são péssimos, então
um conselho que eu daria para mim é se preocupe mais com a parte comercial da coisa. Aí com as outras disciplinas também. Não só com... Pense que a sua disciplina ela é única, ela é a principal, não existe disciplina principal. Então, é uma coisa... Eu passei muito tempo pensando que a estrutura era o principal. Não é o principal. Todas são principais. E a outra coisa é não prestando atenção na parte comercial. É o conselho que eu me trago. Perfeito, baita ensinamento e boas dicas. A gente está encerrando então aqui, se tu quiser se despedir do pessoal, mas não precisa sair não, que daqui a pouco a gente está chamando todos os palestrantes que estão disponíveis, que daqui a pouco eles vão entrar nessa chamada com a gente para fazer um encerramento oficial aqui. Gente, obrigado. Eu queria só dizer para vocês assim, o que eu mostrei é o que eu estou fazendo hoje. Eu sou leão, então eu tenho a forma de falar assim, parece que as coisas que eu falo são a verdade absoluta. Não é verdade absoluta, né? Eu tenho plena consciência disso. Eu sei que eu estudo muito e eu trabalho muito e escuto muito o que todos falam, mas eu gosto de testar. Então, antes de dizer que uma coisa é assim, o assado, eu testo, né? Você vai fazer assim, ou vai fazer... Não sei, eu vou testar primeiro. Então, o que eu expus aí para vocês é o que eu estou fazendo e o que eu estou testando. E se vocês tiverem ideia melhor, discordarem de alguma coisa, descobrirem forma melhor de fazer, por favor, me contem. Né? É o apelo que eu faço. Tá bom. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Eu queria agradecer então de novo ao Dionísio pela baita palestra, tanta coisa legal que ele conseguiu passar para a gente agora. Também o que ele disponibilizou, o processo ouro, essas pranchas que ele mostrou estão sensacionais. Já tive acesso a elas